Pessoas, boa tarde. Eu estou muito empolgada de estar aqui, muito nervosa, porque é a primeira vez que eu abro uma Flip-Pop, então muito obrigada pelo convite. E que delícia estar aqui. Eu queria que estivesse, né, pessoalmente, mas ainda não, então se cuidem ainda está rolando um momento de pandemia, por favor, se cuidem. Quem já puder vacinar, vacine. Quem ainda não puder, se cuidem em dobro para poder chegar a sua hora. E se Deus quiser, ano que vem, a gente poder aglomerar fisicamente, tá? Então, gente, estou muito feliz de estar aqui para abrir a Flip-Pop numa mesa chamada YA Ontem e Hoje. E antes de eu explicar sobre a mesa e apresentar os convidados que vão conversar aqui com a gente, eu preciso dar um oi para a galera da Acessibiliarte, que está fazendo aqui a tradução de Libras. Então, palmas para eles que vão estar conosco durante toda a Flip-Pop. E é isso, pessoal. Estou empolgada, estou nervosa, vamos lá. A mesa é o YA Ontem e Hoje. O mercado de livros para o público jovem mudou muito nos últimos anos e a cara do YA atual já não é a mesma de algum tempo atrás. Quais são as principais diferenças que hoje imperam no mercado? O perfil dos autores já não é o mesmo. E o dos leitores? Será? Essa é uma conversa com quem assistiu o YA mudar e evoluir e está fazendo parte dessa mudança. Ou seja, o YA pré e pós-cringe, não é mesmo? Estamos aí. Bom, para fazer parte dessa mesa comigo, eu vou trazer 3 pessoas maravilhosas. Eu vou ler a biografia delas para vocês, tá? Começando com, atualmente, editora executiva da editora Rocco, Ana Lima. É editora desde 2007 e trabalha com livros desde 1996. Foi uma das fundadoras do selo Galera Record e peraí que eu tô nervosa, calma. E responsável pela formação de seu catálogo. É formada em comunicação social pela PUC-Rio e tem passagens pela FGE, Miami Ad School, é isso? Ad School, Miami Ad School, Columbia Business School e PUC-RS, nas áreas marketing, criatividade e neurociência do comportamento, com foco em educação, desenvolvimento infantil e incentivo à leitura. Pouca coisa, né, Ana? Coisa básica. Eu sou mais cringe que você, tô velha. A gente é vintage. A gente é vintage. Isso. Com a gente também está Paula Pimenta, nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, se formou em publicidade pela PUC Minas, estudou música na UEMG e escrita criativa em Londres. Além de escritora em tempo integral, é compositora e já deu aulas de violão e técnica vocal. Paula, eu não sabia disso, eu achei isso maravilhoso. Paula ficou conhecida pelo público em 2008 ao lançar o primeiro livro da série, Fazendo o Meu Filho. Seus livros já foram publicados na Espanha, em Portugal, na Itália e em toda a América Latina. Paula foi escolhida pela revista Época como um dos 100 brasileiros mais influentes em 2012 e em 2014 foi a autora que mais vendeu livros no Brasil, segundo o ranking da Publish News. O número de vendas de suas obras já ultrapassou a marca de 2 milhões de exemplares. Que lacre! Coisa básica também, né, Paula? Ai, obrigada. E muito feliz de estar participando, né, nessa mesa, com tanta gente que eu gosto, que eu adoro. E muito obrigada pelo convite, pessoal da editora seguinte. Adoro. Com 26 anos, finalizando aqui a nossa mesa, Juan Julian, tá certo, né, Juan? Juan Julian, né? Tá certinho. Tá ótimo. Eu perguntei, mas vocês sabem que eu tenho problemas com o nome, eu volto e meia esqueço, tá, gente? É a idade. Juan Julian é autor, roteirista e formado em Relações Internacionais, com especialização em teoria queer pela PUC-Rio. Seu primeiro livro, Querido Ex, passou 100 dias como o título LGBT mais vendido da Amazon Brasil, sendo relançado em 2020 pela Galera Record. A obra foi indicada a premiações de melhor livro de 2020 pela revista Capricho e pela revista Toda Teen, e a sequência Maldito Ex vai ser lançada em agosto, mês que vem, de 2021. E aí, em parceria com a Boutique Filmes, desenvolve série original em coautoria. Gente, tá fogo hoje, calma. Coautoria com Rai Tavares e integra o quadro fixo de autores roteiristas da TV Globo. Beijo, Rai. Juan, só de estar aqui eu estou me sentindo realizada do teu lado, tá? Nossa, e eu tô passado de estar aqui com vocês. Só faltou dizer que eu sou super fã de Taylor Swift, eu acho que esse é o meu traço mais importante.
Eu estou muito feliz de estar na Flip-Hop. Cara, a Flip-Hop foi o primeiro evento que eu participei como autor em 2019, quando o Querido Ex ainda era independente. Então, voltar aqui é super especial. Muito obrigado, estou bem animado. Esse papo foi muito legal. Bom, gente, meu nome é Frene Jurga Copos, eu sou jornalista. Eu tenho que ler, tá? Porque senão eu me perco. Editora de aquisições da Arqueiro. Sou autora publicada pela Seguinte, não sou fã agora, em uma não ficção, que trata de um monte de coisa que a gente vai tratar hoje, principalmente jovem adulto. E também tenho contos na Amazon, também foi editada pela maravilhosa Dana Lima, que é em Criaturas e Criadores, que saiu pela Record. E sou mediadora de eventos literários desde lá do início dos anos 2000, então bota cringe nisso, e curadora e apresentadora do Clube do Livro do Rio de Janeiro, que completa 12 anos esse mês. Então, gente, eu cheguei nesse lance do YA quando tudo era mato, lá atrás, né, quando a maior polêmica sobre Harry Potter era chip, tá? Então, muita coisa mudou desde então. Então, bora conversar, que vai ser maravilhoso esse primeiro painel da Flip-Hop. E antes da gente começar, uma coisa que eu preciso muito falar é o que é o YA? É de comer? Porque muita gente se pergunta o que é isso, né? O YA é uma sigla chamada Young Adult, ou Jovem Adulto, que a gente fala aqui. E ele é um gênero literário que existe vários subgêneros. Você tem o YA distópico, você tem um YA de fantasia, romance contemporâneo, romance paranormal, tem um YA de todos os tipos possíveis. E o foco principal desse jovem adulto é a idade dos personagens, dos protagonistas. Então, geralmente, tem seus 17, 16 anos, 19, por aí, antes de entrar na faculdade. Está naquele momento em que você tem as primeiras grandes experiências, as primeiras grandes decepções, as primeiras descobertas, lida com um monte de coisa que está à flor da pele. Então, o YA é focado na idade do personagem, não na idade de quem lê, embora os temas estejam, né, bem jovens, assim como os personagens, a gente também tem muitos leitores mais velhos que leem o YA. E isso é uma coisa que a gente vai abordar nessa mesa aqui, porque sim, importa. Então, dito tudo isso, só para tirar uma dúvida também, muita gente fala de onde surgiu esse YA. Existe uma informação que ele surgiu em 1944, o termo, pela bibliotecária Margaret Scogin. Chique. Mas eu achei o máximo de surgir por uma bibliotecária. E aí é uma categoria que também teve força em 1967, com o lançamento da E.S. Hinton, com Vida Sem Rumo, e realmente se solidificou muito forte, ganhou aquela força toda em livrarias e tudo mais, com Harry Potter na sequência Crepúsculo e todo o resto que veio logo de carona. Então, vamos falar sobre tudo isso aqui hoje e muito mais, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, tudo mais, coloca tudo nos comentários que a gente quer saber e vai chegar aqui pra gente, tá? Bom, falei pra caramba, agora vamos chegar realmente no assunto dessa mesa, gente. A primeira vez que eu li o YA, eu era uma adolescente, né? Então, assim, de vários gêneros diferentes, eu consumia aquilo que era, né, uma coisa de identificação. E eu queria muito saber de vocês a experiência, antes de falar sobre a parte de edição, a parte autoral, eu queria saber de vocês um pouquinho da experiência de vocês como leitores do gênero jovem adulto. Então, quem quiser começar. Bom, eu vou começar então. Posso? Deve. Bom, eu sempre amei esse tipo de literatura. Eu acho, inclusive, que eu me aventurei nesse, né, de escrever para esse público por isso, sabe? Eu acho que eu gostava tanto de ler literatura jovem, assim, né, jovem adulta, que eu acabei, né, indo por esse caminho também. E, inclusive, eu conheci a Ana, né, nesse caminho aí, assim, porque eu sou muito fã da Maggie Cabot, e a Ana era, né, editora da Record, e acabou que, assim, muito antes de eu me tornar, né, uma autora publicada, eu participei de um concurso para conhecer a Meg, e a Ana estava promovendo esse concurso na Record e tal, a gente acabou se conhecendo, isso muito antes de eu publicar o meu primeiro romance, né? Então, assim, realmente eu acho que não é só adolescente que lê. Eu já era,
né, adulta, quando eu, né, li esses livros, né, do Diário da Princesa e todos os outros da Meg, até os mais jovens adultos ainda, porque o Diário da Princesa é bem assim, pelo menos no comecinho dele, né, é bem pré-adolescente mesmo assim, mas a Mia vai crescendo e acaba que entra nesse jovem adulto. Então, realmente eu gostei disso que você falou, é bem assim, realmente a idade dos personagens e não de quem lê. Né? E fora isso, nossa, muita coisa. Eu acho que tentando na hora assim, né, que a gente está aqui assim na frente dá aquele branco na gente. Mas eu sempre li tudo, assim, sei lá. Crepúsculo mesmo foi um livro que eu li assim em primeira mão na época que eu estava estudando escrita criativa em Londres e lá já tinha o primeiro Crepúsculo, depois que foi lançado aqui, eu li lá, logo que lançou, assim. Então, assim, eu lia tudo, eu ficava procurando livros, né, desse gênero para ler, porque realmente sempre foi meu preferido e até hoje, sabe? Eu acho que também por estar neste mercado, eu acabei, assim, né, me mantendo nesse gênero de leitura também. Até uma dica que eu dou, que sempre me perguntam, né, dicas para quem quer escrever e tal, eu falo, escreva sobre aquilo que você gosta de ler, né? Porque vai dar certo, é o que te apaixona mesmo. E hoje em dia eu leio por gostar e para fazer pesquisa também, para ver o que estão falando, as diferenças, as mudanças, né? Os assuntos e tudo mais. Então, realmente é um gênero que é muito abrangente, tem muita coisa, como você disse, vários subgêneros aí. E é isso. Até hoje eu sou leitora de Young Adult. Nossa, Ana, Ana não, Paulo, perdão. Você falou de Crepúsculo e eu sou muito dessa geração que ainda é cringe, né? Eu sou de 95, então eu não sei muito bem se eu sou geração Z ou se eu sou millennial. Eu fico ali naquele limbo, mas aquele limbo que cresceu com Harry Potter, né? Acho que Harry Potter é um dos principais responsáveis para desenvolver esse apreço pela leitura, por mais que a história tenha tomado outros caminhos mais recentemente. E aí, nessa história de Harry Potter, eu comecei a consumir Percy Jackson, Crepúsculo, e aí eu encontrei o John Green, e com o John Green eu encontrei o David Levitan, e eu me encontrei horrores, assim, com o David Levitan, porque foi a primeira vez que eu vi um personagem jovem, que fosse um menino gay, e que tivesse questões muito parecidas com as minhas, né? Então, o David Levitan, assim, foi um ícone para mim crescendo. Dia desses eu estava futucando o meu Facebook e eu achei uma mensagem que eu mandei para ele com 15 anos, assim, com um inglês horrível, assim, tipo, David, eu te amo, o Boy Meets Boy é o livro favorito da minha vida. E ele respondeu super fofinho. E agora, com o Querido Ex na Galera, né, eu tá, tipo, na mesma editora do meu ícone, do meu ídolo, foi tipo Closure, sabe? Então, definitivamente, ele é um dos meus maiores referenciais. Ai, que sensacional, amiga. Legal. E aí, Ana, você? Eu, na verdade, assim, sempre gostei muito de ler, desde de nova, e inicialmente, claro, né, como todo mundo, lia livro de escola e tal, mas eu gostava mesmo de policial. Meu negócio era Raymond Chandler, o livro policial. Eu lia tudo. Depois Patrícia Cornwell, eu era obcecada, assim, ainda competia comigo mesmo, assim, para ver se eu ia adivinhar quem tinha matado, quem não tinha. Eu lia muito, lia na academia, lia na escola. E aí depois, quando eu comecei, eu trabalhei em livraria, né? Muita gente sabe disso, muita gente não sabe, ao longo da faculdade, e na livraria eu tinha mais acesso ainda aos livros, então descobri todos os gêneros que eu gostava, mas eu realmente fiquei mais apegada ao YA quando eu comecei a trabalhar em editora, e também porque o meu filho era bem pequeno. Eu tive filho muito novinha, com 22 anos, e eu gostava Harry Potter, claro, né? E eu lia o Harry Potter para ele. Assim, até acabar, e a gente foi, né, crescendo com aquilo, lendo. O Harry Potter na minha casa passou por 3 gerações, porque o meu pai lia,
eu lia para o Pedro e o Pedro ouvia. Então, assim, realmente foi esse processo. Mas na editora eu gostava de tudo. Aí eu realmente descobri como eu gostava daquilo. Eu adorava Meg Cabot, adorava Gossip Girl, li todos, até reli recentemente o primeiro, que é muito bom. E hoje em dia, enfim, continuo trabalhando com isso. Estou trabalhando com juvenil como editora, né, desde 2007, como a Frine falou. E eu acho que é isso, é um pouco também o que a Paula falou, assim, você também trabalhar com o que você gosta. Eu sei que ultimamente isso tem sido muito criticado, até que você está sempre trabalhando, mas é muito melhor você trabalhar com o que você gosta, né? Pelo menos é gostoso. Com certeza, Ana. Uma das coisas, assim, a gente falou aqui que todos nós gostamos de ler há muito tempo, e a gente segue gostando de ler o YA, né? Mesmo depois de ter passado da idade desses personagens, nós, como leitores, a gente continua se identificando com muita coisa e continua buscando essa escrita. E tem pesquisas que dizem que a fatia majoritária do mercado que lê o YA é formada por pessoas de mais idade, então pessoas mais velhas de 20, de 30, de 40, aí vai, né? E aí eu queria saber, agora, você como editora e Paula e Juan como autores, se na hora de vocês escreverem e na hora de você, Ana, editar e buscar esses livros, se essa mudança de público-alvo ou não ter um público-alvo específico, porque a gente não está, né, escrevendo ou editando para uma idade, sim, muita gente vai ler de idades diferentes, experiências diferentes, aqueles livros. Se isso se vocês levam isso em consideração na hora, ou vocês focam mesmo naquele personagem, no caso da escrita, e no caso da jornada daquele personagem, no caso da edição? Uhum. Bom, eu posso começar de novo? Claro, claro. Bom, eu levo, sim, em consideração quem está lendo, inclusive é um problema para mim, porque eu tenho uma faixa etária muito abrangente de leitores. Eu tenho leitoras de 9 anos, até de 8, mas assim, de 9, e eu tenho quem começou lá atrás e continua acompanhando os meus livros. E as minhas personagens, pelo menos as duas principais, a Fanny e a Priscila, elas vão crescendo, né, na série. Então, é complicado, porque ao mesmo tempo que elas vão crescendo e vão passando por outras situações, eu tenho aquela menina de 9 anos que está lendo o meu livro ali. Então, é uma coisa que é muito difícil, sabe? Você tentar fazer uma coisa assim, até para agradar a todos os públicos, sabe? É complicado. Eu já tive, assim, uma conversa na terapia sobre isso, na primeira vez da Fanny, que como é que eu ia fazer aquilo? Porque, assim, sabe, né? Então, acabou que, né, minha terapeuta falou uma coisa que me marcou muito. Ela falou assim, mas a sua leitora de 9 anos tem que entender que ela está lendo um livro de uma menina de 18 anos. A idade dela é 18 anos. Né? Então, assim, realmente, né, eu hoje em dia, eu tento fazer isso que você falou, lidar com a idade da personagem, mas de uma forma leve, sabe? De uma forma assim, entendedores entenderão. Quem é mais velho vai entender o que está acontecendo e quem é muito novinho pode não entender ou achar que é uma outra coisa e mais tarde vai ler de novo e vai acabar entendendo aquilo ali. Mas realmente é difícil, sabe, fazer essa balança aí, né, e conseguir chegar, né, num ponto que a personagem não fique boba, né, mas ao mesmo tempo que seja adequado para uma idade um pouquinho, né, mais novinha também. É isso. Eu vou citar aqui a Taylor Swift mais uma vez, porque no documentário dela, no Miss Americana, ela tem uma frase muito legal, que ela fala sobre como as composições dela são extremamente pessoais, que é como se ela estivesse abrindo o diário da vida dela e ela estivesse dando a sorte das pessoas se identificarem com aquilo. E o Querido Ex é muito isso, assim, o Querido Ex ele é um projeto super pessoal, né? É um livro epistolar, são cartas que um menino está mandando pro ex-namorado dele, que praticamente virou a Juliette, né? Que entrou no maior reality show do país. E é muito baseado em experiências que eu vivi, é muito baseado na minha relação com a minha sexualidade. Então, no Querido Ex, quando eu estava escrevendo, eu não tinha essa preocupação. Assim, foi um processo quase catártico. Então, ele tem até uns marcos na narrativa que destoam um pouco daquilo que seria o YA tradicional.
Então, eu falo de sexo abertamente, falo lá de sexo oral, falo da sexualidade de uma forma mais explícita, de uma forma mais crua, que é uma coisa que a gente não encontra tanto em um YA nacional. Então, no Querido Ex não foi, mas no Maldito Ex, que é a sequência, já foi um processo um pouco mais racionalizado de escrita, porque eu já tinha passado por essa experiência do primeiro livro, da primeira publicação, então eu já entendia quem lia o Querido Ex, quem era esse público que eu estava tentando conversar. Não que tenha mudado, assim, Maldito Ex ainda tem muita putaria, tem muito sexo, mas é um pouco mais consciente. Entendi. Excelente. E aí, Ana, e o lado da parte editorial, como é que fica? Na edição é um pouco mais fácil, eu acho, porque você lida ali com vários tipos de livro dentro do YA, né? Não tem uma coisa só, tem um monte de subgênero, tem a rom-com mais safadinha, mais romântica, mais, enfim, é uma gama muito grande de estilos, né? No caso do nacional, eu acho que aí sim, talvez o editor consiga orientar melhor o autor em relação ao que ele quer, né? Em relação ao público que ele quer atingir, porque também você não consegue atingir todo mundo. No entanto, alguns assuntos são universais, né? Então, eu acho que independe. Acho que é por isso que, quando a gente fala que o YA, e isso tem pesquisas de muito tempo, da época do Crepúsculo, já tinham essas pesquisas, principalmente lá na Inglaterra, que quem é muito mais adulto que lê. Então, por quê? Porque os temas são universais, são boas histórias que interessam para qualquer idade. E aí eu acho que, assim, em termos de adequação, pesa muito isso que a Paula falou. Você tem que ter noção que você está lendo uma história, né, de um personagem de 16 anos, de 18 anos, ou um livro que tem um contexto de guerra, sabendo mais ou menos o que você pode encontrar ali, né? Mas acho que, enfim, está aberto para tudo. Acho que cada um vai ter o seu jeito de encarar o seu público, e o autor, eu acho que vai medir o que ele quer e o que ele não quer falar, e eu acho que tudo bem, acho que é assim mesmo. O processo é esse aí. É o que te deixa confortável. Show. Voltando, mergulhando até nesse tema, assim, a gente falou que só nessa primeira parte da mesa, assim, que tem vários temas que o YA toca, né, que essa temática jovem adulto toca. Mas esse YA mainstream que veio de fora e tal, e que, né, a gente consome já há muitos anos e tal, sempre foi, assim, muito branco, muito magro, muito hétero. E a gente tinha a representatividade, a gente tinha a inclusão muito, às vezes, na parte do coadjuvante, ou na interpretação dos leitores, ou na interpretação de certos relacionamentos, e às vezes não era assim, não era o protagonismo da história, né? E isso é uma das coisas que tem mudado bastante do YA, né? E isso é uma coisa muito boa, manda mais que tá pouco, porque queremos mais, mas realmente acho que tudo isso que a gente comentou agora, e eu acho que coisas que, do jeito que o Juan falou, de ser uma coisa, do livro dele ser uma coisa muito autoral, e ao mesmo tempo a preocupação que a Paula tem, e ao mesmo tempo a diferença entre editar, né, em contratar um livro estrangeiro e um livro nacional, trabalhar com um autor nacional, tem as suas peculiaridades. E quando a gente fala de YA, parece que é muito simples escrever e publicar essas histórias com representatividade, com muita inclusão, que é o que a gente quer, porque a gente quer, então é simples colocar isso no mercado. E, na verdade, não é, né? Não é simples produzir isso, não é simples colocar isso no mercado, e não é simples quebrar outras barreiras também. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Aí agora eu quero começar pelo Juan. Juan, já que você comentou falando que seu livro era bem autoral, começou muito por esse lado, então conta pra gente um pouquinho sobre essa experiência. Eu amei essa pergunta, Frini, porque a necessidade de escrever o Querido Ex surge justamente, eu sei que é um lugar comum, que a gente está falando de representatividade, diversidade o tempo inteiro, principalmente nas redes sociais, mas eu tenho um livro que tivesse um protagonista que, assim como eu, fosse um menino gay, negro,
do subúrbio do Rio de Janeiro, com uma mãe lésbica, e fã de Taylor Swift, né, não vamos esquecer, foi o que me moveu a contar essa história, porque assim, eu encontrei o David Levitan lá com os meus 15, 16 anos, eu tive essa super identificação, mas eu não me via 100% naqueles personagens, naquela história. Primeiro que eram histórias estrangeiras, não se passavam na minha cidade, não se passavam no meu país. E aí, quando eu olho para o nacional, para o YA nacional, e eu encontro histórias com representatividade e protagonismo LGBT, esse protagonismo é um protagonismo branco, gay, né, cisgênero. Então, o Querido Ex surge dessa vontade de contar essa história, e conforme eu fui entrando mais no mercado e conhecendo mais as pessoas, eu percebi que essas histórias já existiam, essas histórias já estão aí, né? Você tem autores de todas as origens, de todos os lugares do Brasil, representando todas as letras da sigla LGBTQIA+. Esses autores estão publicando o YA nas plataformas de autopublicação, como o Wattpad, como o KDP, que é o lugar que eu vim, né? O Querido Ex, ele foi inicialmente publicado de forma independente no KDP. Eles estão em editoras menores, como o Se Liga Editorial, que recentemente publicou Vozes Trans, que é um livro só de contos para jovens adultos com autores trans, autores e autoras. Mas essas histórias ainda têm muita dificuldade de ultrapassar a barreira do independente e chegar no catálogo das grandes casas editoriais, de chegar nas grandes livrarias. Então, eu não lembro nem mais qual foi a pergunta, mas é sobre isso. Assim, quebrei o tabu, militei aqui. Mas é porque, justamente, é um déficit muito grande, assim. Você ainda conta nos dedos os livros YA com representatividade LGBT, mesmo com representatividade gay, são pouquíssimos, assim. A gente consegue dizer o nome de todos esses autores, a gente consegue lembrar de todos esses títulos. Então, ainda é uma longa jornada, né? Aquilo ainda manda mais que tá pouco que você começou falando aí. Exatamente. Moças, algo a acrescentar? Sim, eu acho que assim, é engraçado, porque como eu peguei quando era mato, como a Frine disse, não tinha nada mesmo, nada. Era como se, às vezes, tinha um personagem que você desconfiava, assim, acho que está acontecendo alguma coisa, sabe? Mas não era falado, assim. Quando eu contratei o David Levitan, o primeiro livro dele, nossa, foi muito difícil, assim, O contratar foi fácil porque não tinha ninguém interessado, mas foi difícil trabalhar o livro, sabe? A aceitação em livraria, como vender aquilo, como comunicar aquilo, e eu sei que ainda tem muito, tenho certeza que a gente tem muito chão pela frente, mas, ao mesmo tempo, eu fico super feliz que a gente, por exemplo, acabei de publicar, a gente está publicando uma coleção que são coletâneas de contos, antologias de contos que misturam astrologia com comédia romântica. E, por acaso, nos 2 volumes que a gente já lançou, a maior parte das histórias são LGBTQI, sabe? Tipo, por acaso. E, me dá muita alegria, assim, tipo, poxa, que bom, que bacana, a gente não pediu nada, não teve orientação, a orientação foi algo de astrologia e romance, como você quiser. E aí é muito bom você ver que, poxa, que legal, assim, deu frutos de as coisas já estão surgindo aí espontaneamente, ainda que tenha muita coisa publicada independente e pouca coisa nas casas editoriais, eu acho que já existe uma atenção e um mercado e mais naturalidade com aquilo, sabe? Como que lá em 2007, 2008, quando a galera começou, por exemplo, não tinha, assim, era difícil, sabe? O Dois Garotos Se Beijando foi um livro foi muito complicado em livraria, porque a capa tinha 2 garotos se beijando numa ilustração. Então, assim, a gente evoluiu muito, mas ainda falta. Tem outras coisas, né? Não é só... Essa não é a única pauta, não é a única coisa que a gente tem que se preocupar, mas eu fico feliz que a gente tenha chegado até aqui. Aí agora temos bastante coisa aí para fazer. Uhum. Eu também sou do time da Ana, eu comecei realmente há bastante tempo, eu escrevi fazendo meu filme em 2005, uma época que isso não era de forma alguma assim, né? Ninguém nem... Isso não estava em pauta, né? Você não ficava pensando nisso. Então, eu acho que é uma coisa que realmente mudou bastante, né? O tema aqui da conversa exatamente, né? Ontem e hoje, eu acho que isso é uma preocupação que hoje em dia todo mundo tem com a inclusão,
né? Também acho que não é só isso, eu acho que também a diversidade, assim, no geral mesmo, essa preocupação. Eu tenho preocupado nos meus livros agora, né, recentes, eu tenho preocupado com isso, pensado nisso, né, até assim nas adaptações, né, que estão virando filme e tal, a gente tem pensado nisso também. Então eu acho que é uma coisa assim que veio para ficar, né, e que realmente não dá para a gente ficar assim, lá atrás, que às vezes eu vejo isso, sabe? Às vezes a pessoa fala, os livros da Paula são assim, não sei o quê. São de uma época que não tinha realmente essa preocupação. A gente não pode pegar e ficar pensando, né, lá para trás o que foi feito. A gente tem que pensar o que vai ser feito, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que de agora para frente, realmente, todo mundo está, né, está muito em pauta. Está todo mundo começando a pensar e se preocupar com isso, né? E eu acho que vai continuar sendo assim, cada vez mais. Não, eu acho que você falou uma coisa muito certa, Paula, que assim, os livros que já foram publicados foram retratos do seu tempo. E não dá para, não é nem certo olhar para trás e atualizar o que está lá atrás. Você tem que aprender, olha, como não era uma pauta e como é importante ser pauta hoje e daqui para frente, sabe? E eu acho que é exatamente isso. Por isso que é tão importante a gente manter a mente aberta. Que a Paula é fofa, né, gente? Ela fala assim, não, os meus livros que estão virando filmes, assim, ela fala, tipo, muito, ai, dá licença. Gente, isso é incrível, sabe? Primeiro, são livros brasileiros, sabe? Virando filme, e é bacana pensar nessa adaptação também com a inclusão. Tipo, mas no livro não era assim. Tudo bem, é uma adaptação, olha que coisa bacana, vamos abraçar o diferente, vamos normalizar o que é normal. É a graça da adaptação, né? A graça da adaptação é adaptar. Exatamente. Então, assim, isso é muito legal. É diferente do livro. Mídias diferentes, gente, vamos manter o nosso coração aberto, tá? Nossa mente também, porque é assim que é gostoso. Mas eu acho excelente vocês falarem isso justamente porque é o tema da mesa, né, gente? É o de ontem, como era, e é o de hoje. A gente já está pensando como vai ser o AE de amanhã. E que delícia que é um público e é um gênero literário e com vários subgêneros que abraça tanto a inclusão, a diversidade, a representatividade, e assim, é lição para muita gente, sabe? Tipo, e é muito maravilhoso. Gente, eu vou ficar aqui 1 hora de mesa e eu podia falar só sobre 3 dias só sobre essa pauta, tá? Então, calma. Ó, o pessoal está avisando aqui, para vocês que estão acompanhando a mesa, um beijo no coração de todos vocês, Coronga Free, mas é para avisar que vocês podem mandar perguntas na aba Perguntas que aparece no chat, tá? E avisar também que a área de chat está com um grande número de acessos. E aí? Mas que estará resolvido na próxima mesa. Então, não larga a gente é legal. Fica aqui conosco. Então, vamos lá. Ainda avisando um pouquinho, acho que vocês tocaram um pouquinho nisso, mas eu acho que é legal a gente voltar muito aqui rapidamente. Como se destacar, né, nesse mercado? Como a gente consegue que esse YA se destaque no mercado? E aí eu vou mesclar a pergunta com uma coisa que é bem complexa também, que são as redes sociais. Também. Porque o público do YA está lá, com os polegares empolgadíssimos nas redes sociais. E como fica a cabeça do autor e a cabeça do editor lidando com o público nas redes sociais? Porque pode ser uma coisa super positiva, mas também pode ser uma coisa bem complexa. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Quem começa? Começa, Ana. Começa? Olha, como assim, peguei desde o início blog, um monte de gente que eu conheço que é desse mercado aí tinha blog, era uma delícia acompanhar e tal, isso foi tomando uma proporção, né, assim, maior e maior e maior. Eu acho que, claro que é super interessante que o autor trabalhe o seu livro, é ótimo para a editora precisa disso, né, o público que está ali do outro lado muitas vezes segue a editora e acompanha a editora, mas mais ainda segue aquele autor. Eu acho que o que pega é que tomou uma proporção muito grande. E aí a gente começa a exigir do autor coisas
complicadíssimas, tipo o TikTok, que eu adoro o TikTok, acho mó barato, mas não é todo mundo que tem essa verve de TikTok, sabe? Não é todo autor que vai saber fazer aquilo, que faz aquilo bem. De repente, todo mundo tem que ser influencer, sabe? O editor, o autor, e não é bem assim, porque as pessoas são diferentes, né? As pessoas têm personalidades diferentes, têm habilidades diferentes. Então, de repente, você exigir que todo mundo seja muito hábil com redes sociais, muito hábil com câmera, muito hábil com falar, é uma pressão danada, porque nem todo mundo é. Nem todo mundo é influencer. Aí que tá, entendeu? Não é desmerecendo o influencer, pelo contrário, é valorizando. Você ser influencer e ser capaz de fazer aquilo, de conversar com as pessoas, de convencer as pessoas a comprar uma coisa, ou a fazer como você faz, aquilo é difícil pra caramba. E não é qualquer um que tem esse dom. Então, eu acho que tem um limite aí. Para mim, acho que é ótimo quando o autor vem com esse bônus, e que ele sabe fazer isso, ele gosta de fazer isso, mas eu entendo super quando tem um autor que é fechado e não gosta tanto, e a gente tenta fazer coisas diferentes para preservar também a pessoa, né? Eu acho que o mais importante é estar contando uma boa história, o livro ser bom e a história ser boa. Acho que essa parte da divulgação do autor, da mídia social, das redes sociais, né, da mídia, eu acho que é um bônus. Legal, ótimo, se a pessoa sabe fazer aquilo, e aquilo certamente vai agregar, mas às vezes a pessoa não é boa naquilo, né? Enfim, eu acho muito complicado. Acho que os autores conseguem falar até melhor, porque às vezes eu tenho um pouco de pena, assim, de você obrigar uma pessoa que é super tímida, às vezes, né? De fazer dancinha e etc. A pessoa mal consegue falar em público, sabe? Então, acho que eu vou jogar a bola para eles agora, que eles vão saber falar melhor. Sim. Ó, em relação às redes sociais, assim, mais tradicionais, né? Eu sempre fui super adepta, né? Adoro. Eu acho que é uma forma muito, muito boa, é um contato direto com os leitores. Eu acompanho pelas redes, não só assim, o que estão achando das minhas histórias, que é uma coisa muito importante, é um feedback direto ali que eu tenho diariamente, mas também eu acompanho, eu faço pesquisa, eu vejo o que estão ouvindo, de que estão falando, do que estão vestindo, sabe? Então, assim, eu que escrevo para esse público é muito importante, é uma imersão mesmo, assim, eu estou ali diariamente conversando com os leitores, Twitter, Instagram, Facebook, mais ou menos, né? Mais o TikTok, gente, eu escrevi uma crônica recentemente que eu falo, fiquei velha, porque eu não me adaptei ao TikTok, pelo menos não por enquanto, sabe? É a única rede que realmente... Outro dia eu participei de um programa com a Bela Fernandes, né, que vai ser a protagonista do filme, do Fazendo Meu Filme, e aí uma das coisas, eu tive que fazer um quadro pro TikTok lá do programa e tal. Eu tinha que dublar um negocinho desse tamanhozinho. Gente, eu fiquei tentando dublar o negócio e ficou péssimo. Então, assim, realmente, né, eu acho que é muito bom você, assim, você conseguir alguma coisa, porque realmente é uma ferramenta que ajuda demais, sabe? Tanto na divulgação, como na pesquisa, como no feedback, em tudo. Mas também você não precisa dominar todas as redes sociais, né? Então, assim, eu acho que é mais ou menos o que a Ana falou, vai de cada um, vai do que cada autor gosta. Acho importante nos dias de hoje, exatamente para quem escreve para esse público que está muito inserido nas redes, você ter pelo menos um pouquinho, né, de contato e versatilidade ali, mas também... Né, nem que você fique só lendo, né? Assim, acho que você tem que estar inteirado de tudo que está acontecendo. Mas às vezes tem muita gente que gosta de ler tudo, se informar sobre tudo, mas não gosta muito de aparecer. Eu não sei, o Juan, se ele é mais de aparecer ou de não aparecer. Nossa, Ana, então, é uma ansiedade constante, assim, e acho que não só minha, mas assim, eu tenho um grupo de amigos, de autores, assim, com a Rai Tavares, o Vinícius Grossos, e a gente vive nessa ansiedade de primeiro ter que dividir o tempo, né? Porque a gente tem o nosso trabalho, a gente tem que escrever, a gente tem que produzir, a gente tem que produzir para as redes sociais. E toda hora muda o algoritmo, toda hora surge uma rede social nova, então é uma ansiedade constante de
de como se manter presente, né? Mas tem uma coisa muito legal também, que eu acho que é uma horizontalidade no processo da escrita, né? Porque ajuda a acabar muito com aquela ideia romantizada do que é ser autor, do que é escrever. Então, aquele autor recluso que só recebe cartas e toma seu vinho, assim. Então, a gente consegue ter um diálogo muito... Ih, acho que eu travei. Talvez esteja travado. Não, pode ir. Tá indo. Tá funcionando, tô te ouvindo. Então, a gente ter esse diálogo constante com os leitores assim, é fundamental. E isso ajuda os nossos livros a acontecerem, né? O Querido Ex, ele não teria existido sem as redes sociais, e autores também como a Elaine Baeta, do Amor Não É Óbvio. São histórias que surgem graças ao apoio das redes sociais, graças a esse diálogo que a gente tem com os leitores, grupos que a gente vai formando. Então, acho que tem esses dois lados, ao mesmo tempo que gera esses pequenos surtos diários de, meu Deus, preciso gerar conteúdo, meu Deus, preciso me fazer presente, senão vou ser esquecido, meu livro não vai vender. Tem essa coisa muito boa que a Paula mencionou, que é deixar a gente próximo de quem está lendo a gente. Isso colabora até para a gente contar histórias melhores, né? Então, é essa dualidade aí que sempre me deixa super ansioso. Faz parte, faz parte. Faz parte, assim, complexo. Faz parte, mas é complexo. Mas faz parte, exatamente. Gente, eu estou vendo, enquanto vocês estão falando, eu estou assim... Flipop, eu quero mais 3 dias de mesa só de YA, tá? Porque tem muita coisa para a gente poder abordar aqui. Eu vou tentar ser rápida. A gente falou sobre redes sociais, a gente falou sobre várias temáticas aqui também. A gente não pode deixar de falar dos clichês que rolam em YA, né? E a gente tem histórias daquele, né, personagem escolhido, a gente tem 2 interesses românticos, a gente já teve bruxo, já teve vampiro, já teve anjo, já teve caçador de sombra, mas eu estou falando a gente várias vezes, mas temos agora uma coisa muito forte de personagens contemporâneos lidando com situações contemporâneas de sexualidade, de questões sociais e várias outras coisas. E com esse movimento todo, né, que a gente volta, acho que no subgênero do YA, né, a gente continua tendo romance, continua tendo vários outros, mas agora, olhando para a parte de contemporâneo mesmo, em termos de temas mais, entre aspas, reais, quais vocês acham que ainda não estão no topo do mercado ou deveriam, né, estar? Quais são os temas que vocês acham que o YA deveria abordar agora, atualmente, no nosso mercado? Quer começar? Fini, eu sou um grande entusiasta dos clichês, né? Porque, voltando àquele tópico da representatividade, para quem eram esses clichês? Quem eram as pessoas que... Quem era o clichê, sabe? Que tipo de corpo, que tipo de pessoa estava sendo posta em um espaço de protagonismo quando a gente falava de clichês? Então, eu acho que tem um movimento muito legal de autores LGBT, de autores não brancos, contando histórias, essas histórias que seriam clichês do boy meets boy, do lovers, haters to lovers, mas colocando novos personagens, colocando personagens que representam melhor a diversidade, a pluralidade dos nossos leitores. Então, livros como Feitos de Sol, do Vinícius Grossos, ou a coletânea da Maria Freitas de contos bissexuais, né, que ela fez só de clichês, mas tendo personagens que fossem LGBTQIA+, eu acho que são movimentos muito legais. O Pedro Ruas, agora, que lançou o Enquanto Eu Não Te Encontro. Então, é uma coisa que eu vejo ganhando mais atenção e eu fico muito feliz. Mas, no caso do Querido Ex, por exemplo, eu tinha um grande problema, porque protagonistas parecidos com o meu, né, meninos LGBT ou meninos negros, eles eram muitas vezes encontrados em livros que falavam somente sobre a dor. Então, eram trajetórias, eram narrativas que reduziam a vivência, a experiência de uma pessoa queer ou de uma pessoa preta ao racismo ou à LGBTfobia. Então, o Querido Ex é uma tentativa de não ignorar essas dores, né? Assim, racismo e homofobia atravessam a história desse meu protagonista, mas o tema que está sendo trabalhado é relacionamento abusivo. É um menino tentando superar os traumas de um relacionamento que ele teve com um cara que é babaca e que ficou super famoso. Então, me agrada muito ver narrativas com protagonismo diverso e que fogem desse lugar comum da dor, né? Que não são resumidas a isso e dando para a gente liberdade para contar a história que a gente quiser.
Perfeito, perfeito. Eu concordo com ele, eu acho que... Eu também adoro clichês, sabe? Eu acho... Inclusive, tem uma passagem do meu livro que fala assim, do Minha Vida Fora de Série, que fala... se não fosse clichê, o clichê sempre é bom, porque ninguém repetiria uma coisa exaustivamente se não fosse bom, sabe? É alguma coisa assim, né? Que a coisa acaba se tornando clichê porque ela é boa, né? Então, eu escrevo muito baseado em situações que eu vivi, eu tenho meus diários de adolescente todos, então, assim, eu sempre revisito aquilo. Então, assim, eu acho que tem coisas que todo adolescente passa. Estou falando por mim, assim, da minha escrita, sabe? Então, assim, quando eu comecei a escrever, eu escrevia achando que as meninas, né, da minha idade que iam gostar dos meus livros, lembrando da nossa adolescência. E eu acabei atingindo os adolescentes de hoje. Então, eu acho que tem clichês que se repetem, assim, sabe? Por todas as gerações e que todo mundo passa e que é gostoso você ouvir de um personagem, né? E se identificar com aquilo. De certa forma, aquilo até te ajudar a pensar um pouco no seu próprio... naquilo que você está vivendo ali, né? Então, acho que é isso. Até já me perdi aqui no que eu estava falando também. Mas eu gosto do clichê. Eu acho que o clichê é uma coisa exatamente isso. Que os clichês são coisas que todo mundo passa, que todo mundo acaba gostando e tal, né? E eu acho gostoso. Quando eu leio o livro, você já sabe o que vai acontecer. Eu lembro muito de Lisbela, aquela fala de Lisbela, do filme Lisbela também. Assim, aquele é o mocinho, aquela é a mocinha. E eles vão se encontrar, mas antes vai aparecer uma coisa, mas você já sabe a história, para que você vai assistir? Não importa o que vai acontecer, como vai acontecer e quando vai acontecer, né? Então, assim, eu acho muito isso, que o que é interessante é o caminho e não, né, o que vai acontecer ali no final, que às vezes é muito esperado. Acho que pegando isso que a Paula falou e juntando um pouco com o Juan, eu acho que exatamente, o clichê é uma coisa que todo mundo vai se identificar com aquela situação. Eu acho que eu adoro, assim, adoro comédia romântica, já falei que eu adoro policial também, e os dois são coisas que têm bastante clichê. Mas eu acho que o interessante hoje em dia é justamente você colocar personagens diferentes dentro desses clichês, né? Ele falando me lembrou muito do livro do Lucas Rocha, Você Tem a Vida Inteira, que é um livro sobre um garoto que descobre que tem HIV e que você fica pensando que vai ser uma tragédia enorme, né? E o livro é super alto astral, o livro é super esperançoso, claro que tem questões, mas é um livro otimista, é um livro para cima, sabe? Então, eu acho que, em relação ao que você falou de carência, eu acho que talvez tenha um pouco dessa carência de os problemas pesados, às vezes tratados com mais leveza e tratados até, porque isso, por exemplo, é uma coisa que quase não tem para um protagonista com HIV, né? E hoje em dia você tem um monte de gente que é HIV positivo, a gente não sabe, porque elas vivem normalmente, é uma coisa que, né, já está assim, só não tem oficialmente a cura, mas o tratamento deixa a pessoa indetectável, etc. Então, assim, talvez eu acho que isso falte, e o que eu gosto é você poder botar, inverter tudo, né? Tipo, pegar o Romeu e Julieta e colocar duas mulheres, ou você pegar o triângulo e colocar 2 homens e uma mulher, e trisal aí, que tem tantos que todo mundo gosta. Então, assim, acho que essa é a graça, você poder pegar o clichê e fazer o clichê com a cara dos dias de hoje. Acho que isso que é o para eles deve ser gostoso, é o que eu gosto de editar e ler, assim, acho que é o mais bacana. É a novidade também, né? É a novidade que não é a novidade, porque a gente está acostumada com essas histórias, mas torná-las originais dentro do seu trope, né? Dentro do seu clichê, e isso é muito gostoso, com certeza, concordo com vocês três. Ó, chegou uma pergunta aqui do Paulo César, agora vocês vão rir da minha cara, porque é Paulo César Davi ou David? Né? Aquela piadinha cringe para você. Ana, como você enxerga o mercado hoje, comparando com a época em que começaram a lançar livros YA LGBTQIA+. Acha que já estamos progredindo bastante? O que você ainda acha que falta chegar nas livrarias? Você falou um pouquinho sobre isso quando você tocou no David, né, na parte do David Thomas. Tem alguma coisa que você queira
dar uma... Não, eu acho que, assim, no começo, como eu disse, não tinha nada, o que tinha, se tinha eram coisas muito, assim, né, que não chegavam nas livrarias, né, coisas muito independentes, e hoje em dia já existe, às vezes até dentro da livraria, uma seção para isso, né, onde você encontra vários livros com essa temática. Mas, por outro lado, infelizmente, eu acho que ainda tem um preconceito muito grande, assim, de livraria e de leitor. Então, não é uma coisa assim, não é um País das Maravilhas que, de repente, não tem mais nenhum problema, nada disso, né? Eu acho que até a gente está vivendo agora um pouquinho o contrário. Tem assuntos e coisas que são... que estão sendo debatidos já há um tempão, e que, de repente, viraram um absurdo, uma grande polêmica, e a literatura está aí para discutir um monte de coisa, né? Então, eu acho que é aquilo, tem mais espaço, mas não dá para a gente também cruzar os braços e sair festejando como se não tivesse mais nada para fazer, porque a gente está vendo aí que tem um movimento contra essa liberdade, né? Quem foi na última Bienal Presencial do Rio, em 2019, viu isso, aquela confusão por causa de um quadrinho que tinha dentro um casal de homens dando um beijo. Então, não dá para a gente descansar. Existe mais espaço, existe mais aceitação, mas tem que ficar atento o tempo todo e lutar por cada vez mais espaço. Foi o que a Frine falou no começo, manda mais. Eu acho que, inclusive, esse tipo de coisa que aconteceu é para mandar mais mesmo, assim. A resposta é fazer mais coisa. É isso aí, a gente gosta disso, gente, manda mais que está pouco. E uma coisa que é super importante, que a gente fala muito também aqui, a gente produz conteúdo, a gente quer ler esse conteúdo, mas nós que estamos aqui na Flip Pop, a gente já faz parte de uma bolha que é super privilegiada, que é uma bolha de leitores, ela já existe, a gente já conhece isso, né? Imagina um mundo de leitores só dentro do nosso país, que já é um mundo muito plural, que ainda não descobriu isso tudo. Então, assim, não basta só pedir, a gente também tem que, né, fazer uma força para espalhar a palavra dessas histórias e cobrar e pedir mais, né? Porque é importante que as pessoas passem a consumir esse conteúdo, para esse conteúdo continuar a ser produzido também, né? Então, tem esse viés aí também que é muito importante. Uma pergunta aqui da Dri, que chegou, que ela fez assim: quais as melhores rotas, ela botou entre aspas, que podemos seguir para darmos ênfase na valorização do jovem adulto? Porque também tem isso, né, gente? Preconceito literário. Então, muita gente acha que, né, é livro para criança, ou então, é uma fase. Né? Então, assim, o que a gente pode, como autor, como editor, o que a gente pode fazer para dar ênfase à valorização do jovem adulto? Nossa, isso é difícil, hein? Dri arrasou na pergunta. Eu acho o seguinte, logo que eu comecei, eu recebi uma pergunta de uma repórter assim: você acha que um adolescente Potter vira um adulto que lê Paulo Coelho? Essa foi a pergunta. Eu falei assim, isso é irrelevante, o importante é que vai virar um adulto que gosta de ler, porque não é depois de adulto que você vai criar o hábito pela leitura. Eu tenho colegas que eu converso que me falam assim: nossa, desde a época do colégio eu não li mais nada, porque eu lia porque era obrigado, sabe? Então, assim, eu acho que o papel muito grande desses livros é exatamente de talvez despertar uma identificação que vai gerar. Hoje em dia a gente tem concorrência demais com as redes sociais e com tudo, né? Na época que eu era adolescente, eu voltava do colégio, eu deitava na minha cama e lia, sabe? Hoje não, hoje todo mundo vai para o celular, para o computador, né? Para alguma rede social. Então, assim, o livro, ele tem muita concorrência. Então, assim, a partir do momento que você está despertando a leitura num adolescente, num jovem, e que aquilo ali vai fazer com que ele tome um gosto pela leitura, para pegar o tipo de livro que for depois, que ele vai
criar aquele gosto por livros, né, pela leitura, eu acho que só isso já é um papel assim, né, primordial até, né, nesse tipo de leitura. Então, eu acho que o que eu penso assim, que é o de mais importante é isso, são livros que os jovens se identificam, eles estão ali retratados naqueles livros. Então, e fora até historicamente também, pensando aqui, né? Porque são livros escritos para uma geração, né? Marcando uma geração também, né? Eu acho isso. Eu acho que é muito isso que a Paula falou. Eu acho que a resposta é você continuar produzindo, né? Eu acredito muito no poder da... Nossa, um telefone tocando aqui, gente, perdão. Online é assim. Eu acredito muito no poder da prática diária, né? Então, o fato da gente poder estar escrevendo, consumindo, indicando, eu acho que é a resposta para esse tipo de preconceito literário, essa hierarquização das leituras que a gente sempre acaba encontrando, né? Também, quem é que pode dizer o que é literário, o que é entretenimento, né? Várias coisas que hoje são consideradas eruditas foram extremamente populares e pensadas para o entretenimento no passado. Então, acho que como autora, assim, acho que o que eu faço é continuar escrevendo, é continuar tentando alcançar mais pessoas. Isso que a Paula falou é muito importante, né? O papel que o YA tem em formar leitores, assim, eu sou um leitor hoje em dia porque eu consumi o YA, porque eu me identifiquei em histórias, essas histórias me capturaram, me engajaram. Então, é seguir produzindo, a prática diária, tá ali todo dia levantando a bandeirinha. Faltou eu, né? Eu acho isso uma besteira de ficar rotulando as coisas. Eu acho que o importante é ler. A gente está falando de um país enorme, que tem uma porcentagem mínima de autores, se você for pensar proporcionalmente. Então, acho que tem que ler o que quiser. Gosta de quadrinho? Lê quadrinho. Gosta de YA? Lê YA. Quem lê tem muito mais chance de se tornar um leitor amanhã, né? Agora, voltando um pouco lá, quando você falou do meu currículo, que eu estou estudando neurociência, já estou indo para o 3º ano, e fala muito sobre o cérebro da criança, sobre o cérebro do adolescente. Uma das coisas mais importantes, assim, até para você prevenir doenças futuras, tipo Alzheimer, é você ler. É você ler e não parar de ler. Então, se você consegue instaurar esse hábito da leitura na criança, no jovem, e ele não perder aquilo, sabe? Você vai ter um leitor amanhã, você vai ter um leitor de outras coisas. Eu acho muito, assim... Eu acho triste mesmo quando as pessoas comentam, mas está lendo... sei lá o quê, não vou falar nada, não vou falar um título, mas isso não é literatura, isso é besteira, não existe isso, sabe? É um livro, está lendo um livro, e vai ler outras coisas, e eu acho, inclusive, que você começar por certos livros e por um certo caminho, e a escola, durante muito tempo, teve isso, né? Assusta. Tem que ler os clássicos? Eu acho que sim, eu acho que os clássicos são importantes para a formação do leitor, mas como esses clássicos vão ser apresentados, sabe? Será que você não consegue dar uma temperada, ler uma coisa que a criança vai gostar mais e depois um clássico junto com ela? E isso também é uma coisa que eu acho que tem mudado muito hoje em dia, que eu estou achando muito legal esse movimento do ler junto, né, de uma leitura guiada, de uma leitura orientada, que é uma coisa bem de escola, né, uma coisa bem da sala de aula, e que agora você liga o YouTube e você pode ler lá com um monte de gente, às vezes um livro só, às vezes só um horário para você ficar lendo e você realmente criar o hábito, porque a leitura é um hábito como qualquer outro. Se você realmente ficar lendo ali um pouquinho todo dia, você vai sentir falta daquilo, e é muito importante desenvolver o hábito. Então, assim, eu sou a favor de ler qualquer livro, todos os livros, e torço para que a pessoa siga lendo, sabe? O que ela vai ler é o gosto dela, não é minha, né? Eu não mando no gosto da pessoa. Eu acho importante que ela leia e continue lendo. E, nossa, é isso. Nossa, apoio muito, muito, muito tudo que vocês três disseram. A Lydie Rose, gente, eu tô muito chique aqui, Lydie Rose, tá? Se eu tiver falado errado, perdão, Lydie. Mas ela fez uma pergunta que a Ana acabou de responder, que é se achavam que o YA também podia ser visto como um elo de ligação entre pais e filhos.
E essas leituras rolando também acontece, né? Muito também, não só tanto que a Ana falou que fez isso com o Pedro, que eu sempre vou lembrar o hashtag Pedro Lendo, e ela... que eu só queria compartilhar, aquele momento piada interna, eu queria compartilhar aqui a mensagem da Lídia, que ela botou aqui. Sou mãe, meus filhos têm 21, 15 e 13 anos. Amo ler o YA por 2 motivos. Um, eu esqueço que eu sou adulta e mergulho na maravilha que é ser um jovem adulto. E 2, eu me sinto mais próxima dos meus filhos. Eu consigo entender os dilemas e situações de uma forma diferente. Lídia, arrasou, sua linda! Perfeita. Não vai passar frio, porque você está coberta de razão. Então, eu queria compartilhar esse comentário dela aqui com vocês, porque eu achei tudo de lindo. E, infelizmente, estão dizendo que a gente tem que começar a terminar essa mesa, que por mim eu ficava aqui mais várias horas. E aí, eu quero finalizar aqui com uma pergunta da Sara para a Paula, mas aí eu já faço um puxadinho e mando para o Juan também, que é assim, a Sara colocou assim: Paula, há umas semanas atrás você postou uma foto escrevendo o seu novo livro, deixando todos os fãs a mil. Você poderia dizer algo sobre ele para nós? Então, é o grande momento de... O hashtag vem aí de vocês, então conta pra gente. E, Ana, se tiver algum lançamento que você possa contar também, você está aqui, tá? Fica à vontade. Começando pela Paula. Paula. Bom, eu estou escrevendo, né, há séculos já, o Minha Vida Fora de Série 5. Essa pandemia realmente me atrapalhou, né, porque eu tenho uma... Agora não é mais uma neném, né, mas é uma filhinha. Ela vai fazer 3 anos, só que 3 anos, só que dentro de casa, né? Então, uma menina de 2 para 3 anos dentro de casa é uma coisa que vocês entendem como é, né? Nessa fase de pandemia me atrapalhou demais. Então, estou escrevendo aos pouquinhos, mas está indo, né? Ainda estou com a meta para este ano. Tem um filme aí no meio do caminho me atrapalhando um pouquinho também. E vão ter as filmagens de fazendo meu filme, que eu vou acompanhar, faço questão de acompanhar tudo. Então, não sei como que eu vou ficar nessa época aí das filmagens com a escrita, mas estamos indo. É o que eu estou escrevendo e planejando para esse ano. Qualquer minuto que eu tenho, eu vou lá e escrevo o livro, estou adorando. Acho que vocês vão gostar muito. E o outro vem aí, como eu falei, é o filme de fazendo meu filme, que em breve vão começar as filmagens e tudo, e também eu vou passando tudo para vocês vão adorar. Queremos. E aí? Eu tô empolgada. E aí, Juan, você? Estou na reta final da pré-venda do Maldito Ex. O Maldito Ex é a sequência do Querido Ex. Ele está aqui prontinho, assim, lança no dia 9 de agosto. O Maldito Ex ele vai contar os acontecimentos do Querido Ex agora pelo ponto de vista do vilão, né? Desse ex-namorado que ficou super famoso, que entrou no reality show. E estou muito ansioso porque o ponto de vista do vilão, então pode dar muito debate. Estou ansioso para entender o que a galera que consumiu o Querido Ex há 2 anos atrás, a galera que vai achar dessa história. E aí eu fiz uma coisinha, porque assim, uma coisa que eu amei na Flip Hop quando eu fui em 2019 foi justamente poder estar junto com os leitores e assinar livro. E aí eu conversei com o Iago Machado. O Iago Machado é um artista independente que é maravilhoso. E ele fez uma releitura da capa do Maldito Ex nesse postal super fofinho. E aí, se você que está assistindo aqui a live quiser esse postal, eu vou mandar para todo mundo que tiver comprado o Querido Ex ou o Maldito Ex até o fim da Flip Hop. Só mandar um e-mail para... Anota aí, gente. malditoex22@gmail.com, ou então me chama em qualquer rede social com meu nome, que eu te mando um e-mail. E vou mandar autografado nominalmente, foi a forma que eu encontrei de ficar mais perto do leitor e recuperar esse contatinho que é tão bom de evento físico, né, nesse momento de distanciamento social. Mas é isso, eu tô pirando aqui com o Maldito Ex já chegando aqui para vocês. Adorei. A gente quer, né, estar próximo e abraçar e conhecer, então, Sim. Por enquanto não podemos fazer isso pessoalmente, mas o Juan já está fazendo isso, está dando aquele jeitinho dele, então já quero colocar num potinho e levar para casa, não de um jeito psicótico. Isso para mim. E Ana, me conta.
Tem alguma novidade que você possa contar do Vem Aí da Rocco? Focando assim no nacional, já que a gente está com autores nacionais, agora a gente tem em setembro, se eu não me engano, tem o livro do Thiago Lee, que foi um livro lançado digitalmente, acho que é legal a gente falar isso, que o Juan logo no começo falou, muitos autores autopublicados, então é isso aí, gente, se você escreve e confia na sua história, autopublica sim, porque hoje em dia você pode fazer isso, então tem muito mais chances de alguém ler, gostar e recomendar, do que você ficar só ali tentando se autopublicar. Eu recomendo muito que se autopublique, no Wattpad, na Amazon, enfim, seja onde for. Então tem o Mistério do Carneiro de Ouro, que é bem bacana, assim, lendas urbanas e aventura, passadas em Sergipe. E para o ano que vem, vamos continuar com a coleção astrológica, a gente ainda tem os elementos de terra e ar, primeiro vai ser ar, depois vai ser terra, e vamos continuar com a coleçãozinha de fanfic, que saiu primeiro, honestamente, sinceramente, da Bruna, com a curadoria da Babi Dewitt, e ano que vem vai ter mais, a gente vai continuar com essa coleçãozinha aí, de fanfics que viram livros, porque fanfics também são histórias. Adoro fanfic, legais. Gente. Ó, fanfiqueira, por favor, vocês querem capítulo de fanfic, tá? Sou fã agora aqui nesse seguinte. Por favor, vocês levem ele para casa, porque tem um capítulo só sobre fanfic. Então, adoro fanfic. Ai, gente, fanfic é muito amor. Bom, assim, chegamos ao final da mesa. Não queria, mas senão vão enxotar a gente daqui de qualquer jeito. Se fosse eu, né, pessoalmente, eu ia me agarrar no palco, não ia deixar sair. Agradeço muito vocês por estarem aqui conosco. Agradeço muito a Flipop pelo convite. Agradeço a galera incansável aqui que fez a tradução de Libras. Então, muito obrigada. Espero que todos vocês em casa também tenham curtido muito e tenham aprendido muito com esses três maravilhosos